Hoje nós vamos conversar sobre símbolos e a importância deles para a vida do homem e da sociedade. Hoje em dia todo mundo se diz conservador. Todo mundo fala que é preciso combater o progressismo, o relativismo. É claro que não é todo mundo, mas essa posição cresceu muito nos últimos anos. Mas o que boa parte das pessoas não pergunta é o seguinte: o que é que nós precisamos conservar? É sobre isso que eu quero falar hoje. Você sabe o que é um símbolo? Talvez você pense que um símbolo é uma logomarca, uma assinatura, uma placa de trânsito, algo que indica uma presença ali de uma empresa, um governo, uma religião. Bem, em todas essas coisas, de fato, existem símbolos. Mas é justamente por isso que nós não podemos definir o símbolo assim. A filósofa americana Susan Langer, ela dizia que o símbolo é uma matriz de intelecções. Ou seja, o símbolo é um condensado de experiências que o homem teve na realidade e a partir da sua compreensão dessas experiências, ele as expressa interna, externamente, nas duas formas, através dos símbolos. Quando eu digo que algo é uma matriz, quer dizer que gera. Matriz vem de mãe. Então gera. Gera o quê? Intelecções. É uma matriz de intelecções. Quer dizer, gera muitas compreensões da realidade. O símbolo é exatamente isso. A partir de um símbolo, eu posso ter várias compreensões daquilo que ele representa. Representa na realidade. Um conjunto de determinados símbolos forma uma narrativa, a partir da qual o homem consegue compartilhar aquelas experiências com outras pessoas. Quando você narra alguma coisa para alguém, como é que você faz isso? Como é que você conversa com outras pessoas? É através das palavras. Você consegue entender outra pessoa porque você compartilha com ela o mesmo idioma. E, portanto, o que faz a conexão entre vocês, entre aquele que fala e aquele que escuta, é a língua que você compartilha com aquela pessoa. E a língua só existe porque ela é composta por símbolos, que são as palavras. As palavras representam sentidos e esses sentidos se referem a algo que está na realidade. Então, quando eu falo, por exemplo, maçã, todos vocês entendem o que é que significa maçã. Mas, na realidade, aquilo ali poderia se referir, por exemplo, a uma maçã que está pintada num quadro, ou poderia se referir a uma maçã real, a fruta, na minha frente aqui numa cesta de frutas. Vai depender daquilo a que eu estou me dirigindo na realidade. Então todo símbolo, ele possui essa capacidade de gerar várias compreensões de algo que está na realidade. É por isso que a conexão entre nós e os nossos pensamentos também é feita através dessas palavras. Nós pensamos nelas, nós conseguimos expressar a nossa compreensão de experiências através desses símbolos, dessas imagens que estão também na nossa mente. Nós falamos aí em clareza de ideias exatamente por causa disso. Quanto maior a compreensão que uma pessoa tem da sua própria língua, mais organizados e, consequentemente, mais claros estão os seus pensamentos. Uma pessoa que tem um pouco conhecimento da língua tem acesso a menos símbolos, com os quais ela pode interpretar e compreender o que passa na sua cabeça.
Então, se você tem pouco conhecimento da sua própria língua, você não consegue expressar adequadamente aquilo que você pensa, você não consegue expressar adequadamente a realidade que você vê. E é por isso que você fica aí sem palavras, não sabe como dizer. Isso ocasiona que as pessoas fiquem presas dentro de si, pois não possuem as ferramentas necessárias para dar vazão aos seus pensamentos. É por isso que quando você destrói a estrutura linguística, quando você destrói uma língua, as pessoas se tornam analfabetas, incapazes de se comunicar, e aí elas ficam presas a si mesmas e não conseguem se relacionar adequadamente com o outro. E aí você destrói uma sociedade. A destruição de uma sociedade começa pela destruição dos seus símbolos, da sua cultura, da sua língua. Quando você destrói essas coisas, as pessoas não conseguem mais expressar aquilo que elas realmente estão vendo. Elas não conseguem mais se associar umas às outras com base na verdade, porque elas não sabem o que dizer. E elas perdem a comunicação com o seu passado, com a sua identidade, porque elas nem sabem como dizer isso. Esse é inclusive um dos grandes problemas da educação paulo-freireana dos nossos dias, do tão falado gênero neutro na língua, entre outros absurdos que impossibilitam a comunicação. As pessoas acabam trabalhando em níveis diferentes de compreensão. Elas não detêm a mesma posse dos símbolos linguísticos. E isso vai gerando confusão, desconexão. Agora, os símbolos não são apenas palavras. Como eu já disse antes, eles são também imagens, eles são também sons, eles são expressões corporais. Ora, veja, por exemplo, ali uma missa. Uma missa é repleta de símbolos que estão ali nas imagens, nas vestes do sacerdote, nos gestos rituais que ele faz, nos gestos rituais que a Assembleia faz, o momento de ajoelhar-se, o momento de levantar-se. Tudo possui símbolos. Até a arquitetura da igreja tem símbolos. E é por isso que a crise na igreja está ligada também à perda da sua linguagem simbólica. As igrejas não parecem mais igrejas, as missas não parecem mais missas, parecem outras coisas. O padre não se veste mais como padre. E tudo isso vai perdendo a linguagem simbólica que comunica verdades, que se refere a verdades. E quando você perde a comunicação simbólica dessas verdades, as pessoas vão esquecendo das verdades mesmas. E isso explica grande parte da crise da igreja, da crise que nós vivemos hoje. Como eu já disse, a comunicação só é possível quando você compartilha os mesmos símbolos. Mas quando se tem um amplo espectro de símbolos, quando você domina um amplo espectro de símbolos, então é possível você ter uma melhor compreensão das coisas. Isso acontece a nível pessoal e isso acontece também a nível social. O aparato de símbolos que uma sociedade cria, a partir da compreensão, da percepção que outros indivíduos, dos indivíduos que compõem a sociedade, criam a partir das suas próprias experiências, e aquilo que eles compartilham com outras pessoas, experiências que eles compartilham com os outros, isso é o que nós chamamos de cultura. Então, quando uma sociedade vive, por exemplo, uma guerra, ela conta histórias sobre aquela guerra. Histórias sobre como seu povo sofreu, como ele resistiu, quem foram os heróis. E aquilo vai se tornando exemplo para a educação das gerações posteriores. É isso que nós chamamos de cultura. E é justamente para contar aquelas histórias que vai se originando ali uma série de imagens. As palavras vão tendo que ser mais claras para narrar a história. Isso é cultura. Símbolos linguísticos, símbolos musicais, religiosos, tudo isso forma um condensado característico daquela comunidade de pessoas.
diferenciando aquela comunidade das demais. É a sua especificidade, é aquilo que ela possui de próprio. Esse condensado cultural é transmitido entre as pessoas e delas para os seus descendentes e mais amplamente entre as diferentes gerações daquela sociedade, e é isso que forma o que chamamos de tradição. Mas essa transmissão não acontece de forma estática. A comunidade vai desenvolvendo, conservando e transmitindo os seus símbolos para a próxima geração. E toda vez que ela transmite os seus símbolos, ela cresce aqueles símbolos. Ela cria os seus próprios, cria novos símbolos, conserva e transmite para as demais. Isso é um desenvolvimento, é um crescimento como um organismo. Isso vai acontecendo perpetuamente, definindo a cultura daquele povo. Quando uma comunidade humana cessa, prestem bem atenção, quando uma comunidade humana cessa essa cadeia de criação, de preservação e de transmissão dos seus símbolos, é sinal de que essa comunidade está chegando ao fim. Porque ela perdeu a noção daquilo que deve ser preservado e, consequentemente, a sua cultura começa a morrer. É aí que se torna possível a destruição dos seus símbolos e, consequentemente, se torna possível a destruição da sua cultura, deixando o seu povo solto no tempo, porque não há nada que o conecte com aquilo que os outros, os seus antepassados, viveram, com as histórias que eles viveram. Uma sociedade que abandona a sua cultura é uma sociedade que se suicida. E é contra isso que nós devemos trabalhar. Então, se você me pergunta o que é que nós devemos conservar os nossos símbolos, as nossas narrativas, a nossa cultura. E disso faz parte as nossas histórias, a nossa religião, tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que compõe a nossa identidade.